Fiz a prova de especialista legislativo da Alerj, cargo de nível médio, tá? A prova foi ontem, domingo, e tá tudo pronto para eu lançar o gabarito dela agora. A minha prova foi a amarela, tipo 3. As outras provas vão ter as mesmas questões, tá? Mas vai mudar a ordem. Vamos lá. Primeira questão. Esse texto aqui falava sobre um problema de violência no Rio de Janeiro, e ele falava que existem 3 coisas que se destacam, né? E uma delas é a violência. Ele passa a falar só da violência e depois ele dá soluções para a violência. Questão número 1. Infere-se do segmento. Nos últimos tempos, 3 questões têm se destacado. O gabarito letra C. O autor do texto selecionou, entre outras, as preocupações citadas. Por quê? Porque ele selecionou as que se destacam. Questão número 2. Leia o segmento a seguir. Policiamento comunitário, implementar. Aí ele pergunta sobre o verbo, a opção que apresenta a frase em que essa forma verbal, o infinitivo, mostra sentido passivo. Gabarito letra B. Helena deixou-se cativar. Ela foi cativada por esse sentimento. Então o gabarito dessa aqui, leia o segmento a seguir, letra B, e dessa outra aqui, infere-se do segmento tal, letra C. Questão número 3. Leia o segmento a seguir. Focar a inteligência policial para combater as redes de tráfico. Fala da preposição de, que indica tipo. Isso aqui eu falei nas aulas ao vivo, na aula que eu dei de preposição. Ele quer o de com valor de causa. É essa aqui, ó. Letra D. Morri de uma pneumonia. Morri por causa de uma pneumonia. Pneumonia foi a causa da morte. O texto pode ser classificado como essa aqui. Eu vou explicar melhor na aula ao vivo, tá? Eu fiquei em dúvida entre a D e a E, mas conhecendo a FGV, o gabarito vai ser a letra E. As duas estão meio esquisitas, né? Mas exortativa que faz mais sentido, né? Porque é um texto que fala sobre tudo que tem de ruim em relação à violência e como resolver. Então, é aquela questão, né? As duas estão meio esquisitas, mas a mais correta é a letra E. Vai ser esse aqui o gabarito da FGV. Número 5. Leia o fragmento a seguir. A violência continua sendo um dos principais problemas. Beleza. As opções a seguir analisam corretamente o conteúdo e a estruturação desse fragmento, à exceção de uma, ou seja, ele quer a incorreta. Olha a FGV disfarçando aqui. A incorreta é essa aqui. Assaltos, tiroteios e conflitos são exemplos que envolvem brigas entre traficantes de drogas e milicianos? Não. Ele fala que tiroteios e conflitos em áreas dominadas pelo tráfico de drogas e pelas milícias, mas ele não fala que o conflito é exatamente entre eles. Todas as outras estão corretas, então gabarito aqui, letra B. 6. Assinale a opção que apresenta a estruturação e significação observada nos 3 últimos parágrafos do texto. São os parágrafos em que ele fala das soluções para o problema na violência do Rio de Janeiro. Gabarito letra A. Número 7. Assinale a opção que apresenta a frase em que a expressão sublinhada está corretamente empregada. No aguardo é informal. Eu marquei essa aqui, mas eu errei. O gabarito é essa aqui, ó. A.D. Ao ponto D. Não sei porque eu viajei nisso aqui, mas é A.D. Está correto. Gabarito dessa aqui, letra E. Número 8. Todas as palavras sublinhadas na frase abaixo contêm a letra X. Qual é a que tem som de CH? Taxação. Essa aqui é para ninguém zerar a prova, né? Taxação. Beleza, o resto é tóxico, fixação, prolixo e sexualidade. 9. Todas as frases a seguir mostram palavras de origem inglesa, frequentes em nosso vocabulário. Assinale a frase em que o anglicismo tem seu equivalente em língua portuguesa corretamente indicado. Mandei um e-mail, né? Um correio eletrônico. Electronic mail. É exatamente o que significa. E 10. Leia a frase a seguir. Perde-se o Brasil, senhor, porque alguns ministros da sua majestade não vêm cá buscar o nosso bem. Vêm cá buscar nossos bens. São 2 substantivos. O nosso bem e nossos bens. E o abstrato, que é o primeiro, quando você coloca no plural, vira concreto, é o segundo. Gabarito dessa aqui, então, letra C. Fechamos português. Vamos passar agora para a parte de raciocínio lógico. Eu vou fazer os cálculos de raciocínio lógico todos na aula ao vivo de terça-feira, tá? Agora eu só vou te passar exatamente qual é o gabarito de cada questão. 11. Considere que a afirmação sobre servidores de certa repartição pública é verdadeira. O gabarito dessa aqui é a letra E. Um servidor dessa repartição que não fala inglês fluentemente não tem estabilidade funcional ou não trabalha no atendimento ao público. Essa aqui é um pouco mais difícil de entender, mas com a lógica básica você entende que todas as outras são falsas e aí você marca que ficou.
12, técnico administrativo, era questão de progressão aritmética. São 15 dias de trabalho, começa com 20, termina com 76. O gabarito dessa aqui é 720, questão tranquilinha, até a galera que decorou fórmula acerta essa. 13, ciclo de avaliação de desempenho, análise correta soma 5 pontos, incorreta desconta 2 pontos. Isso aqui eu também resolvi na aula ao vivo. Questão de sistemas. Aqui, ó, gabarito letra E, número 11. 14. Um assistente administrativo precisa agendar um treinamento. Aí você tem a opção de 3 dias da semana, 2 turnos ou 3 instrutores e cada uma das restrições. Se você organizar tudinho aqui, isso dá 13. Você tem que fazer todas as combinações possíveis e subtrair as restrições. Ou você já fazer as combinações possíveis levando em conta as restrições, beleza? Vou resolver na aula ao vivo também. Essa aqui foi a que eu mais demorei. Essa aqui ele pede para você a probabilidade que pelo menos um deles, possua pendência. Então você tem que calcular qual é a probabilidade, quantas possibilidades, quantas combinações são possíveis com 11 bolas 2-2. Aí você tem 3 situações aqui desse resultado, né? Essa conta vai dar 55. Você tem 3 situações aqui desse resultado que são possíveis. Ou você tem 0 pendências, ou você tem uma pendência, ou você tem 2 pendências. Como ele quer pelo menos uma pendência, você vai pegar a probabilidade total, né, e vai excluir o 0 para dar esse resultado aqui. É um pensamento contrário, dá 34 sobre 55, e eu vou explicar na aula ao vivo como eu cheguei nesse resultado. Um coordenador de almoxarifado precisa organizar a transferência de materiais. Cara, questão simples de regra de 3. Eu fiz questão de regra de 3 na aula ao vivo da semana passada. Tivesse assistido a aula, tinha acertado essa aqui. D, 24. Questão de número 17, Analice Berenice Candice. Essa aqui eu não fiz nenhuma dessa, mas essa não é nem matemática, né? É mais lógica. Galerinha que comprava revistinha de banca de jornal consegue resolver essa aí. Você vai fazer um quadrinho aqui, ó, Analice Berenice Candice, e vai preenchendo as informações até você chegar e conseguir preencher tudo, o setor de cada uma, a cor do crachá de cada uma. O resultado dessa questão é que a Candice trabalha nos recursos humanos, letra C. E 18, essa aqui era a mais tranquila da prova. O setor de compras de um órgão público recebeu uma proposta. Fiz questão igual a essa aqui na semana passada também. Ó, o preço de pagamento à vista era 4.000 e ele pagou 4.384 ao todo. Cara, essa era só tu pensar. 400 é 10%. 384 é menor que 10%. Qual é o único menor que 10%? 9,6. 19. Um assessor administrativo está analisando o projeto de reforma de um pátio interno. Um retângulo perfeito com 8 metros de largura e 15 metros de comprimento. Aí eu desenhei o retângulo aqui, 8 metros por 15, ele te fala que a distância atual é essa aqui, né? A galera vai numa reta e depois vai na outra, dá 23. E depois ele pede para você calcular essa distância aqui, só que com um detalhe. Ele quer saber qual é a economia do trajeto. O novo trajeto tem 17, então um monte de gente vai errar porque marcou essa aqui, ó. Isso aqui é pegadinha. A alternativa correta é essa aqui, é 23 menos 17. Engraçado que na hora da prova, eu falei assim, 23 menos 17 é quanto? É 5. Aí eu falei, não, tá maluco, vou fazer de cabeça não. Fiz na mão e eu tinha errado, é 6. Quase que eu erro essa questão aqui, porque eu estava tentando fazer de cabeça, mas o gabarito é esse. Questão 20. O teto retangular de um salão mede 11 por 8. Aí ele te fala dos 2 pontos que ele vai colocar uma luz e ele te dá as regrinhas, né? Você tem que ir até a parede, andar pela parede e depois sair em linha reta. Você pode fazer isso vindo para um lado, para o outro, lá para o outro ou para a parte de baixo, né? E não importa qual caminho que você faça, vai dar 16 metros. Tá pronto! Se você quiser ver a correção ao vivo dessas duas provas, a de português vai acontecer hoje às 8 horas da noite e a de matemática amanhã às 8 horas da noite. E essas aulas que eu dou na segunda, terça, quarta e quinta, elas são direto aqui no canal, elas ficam sempre agendadas, é um curso gratuito de português e matemática que eu dou aqui. E você vai ver na aula de hoje, na de amanhã, que várias questões dessa prova aqui, ó, eu já tinha falado em aulas anteriores, pelo menos aí metade de cada prova. Tamo junto e até o próximo vídeo.